Fala meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam aí bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal, mais um vídeo hoje diferente, tá? Já vou falar que hoje é diferente, hoje na verdade a gente vai fazer, né, a dinâmica que eu promovi lá no Instagram, né, que vocês solicitam temas, vocês que vão me pedir temas lá, né, que normalmente são temas que talvez ocasionaram dúvidas durante o mercado, durante o pregão, e hoje, né, uma dúvida que é muito comum e o que eu já imaginei que seria a primeira dúvida, fala de Fibonacci, como trabalhar elas, o que são, né? Então, hoje o tema do nosso vídeo vai ser fala de Fibonacci, assim como um dos alunos pediu lá no Instagram, beleza? Então, bora começar. Mas antes, pessoal, peço a permissão de vocês aí para dar dois recadinhos muito rápidos, beleza? O primeiro que é muito importante e que eu dei ontem e que eu preciso dar hoje de novo, porque é muito importante passar essas informações à frente para que você não perca, tá? Que é muito importante realmente essa novidade para nossa comunidade, tá bom? Que é a provável e grande chance do lançamento da nossa nova turma de mentoria no mês de junho, tá? No próximo mês, tá bom? Então, é muito importante que você entre nesse primeiro link do grupo do WhatsApp, tá? Por quê? Porque os interessados na mentoria vão entrar e já estão entrando, e também as pessoas que estão interessadas no lançamento, da semana de lançamento, na verdade, né? Que é aquela semana onde eu faço algumas aulas gratuitas e tudo mais, né? Então, saibam que vão ter a semana do lançamento, que vai ser aquelas aulas gratuitas com conteúdos didáticos, replays e tudo mais. Então, já entra aí para você participar, gratuito, tá bom? Então, o grupo é esse primeiro, e caso você também queira participar da mentoria, já tem interesse mesmo, entra também, que é por lá que vocês terão a preferência em relação às vagas, tá bom? O primeiro recado é esse e o segundo recado é o like, tá? Deixa o like de vocês, se inscreva no canal, nos comentários também, me fala o que você achou, ative o sininho, compartilhe com seus amigos o nosso conteúdo, beleza? E isso é muito importante pra gente crescer cada vez mais, demorou? Então, vamos aí pro gráfico para mostrar pra vocês um pouquinho de falha de Fibonacci. Bom, pessoal, o que seria uma falha de Fibonacci? Falha de Fibonacci, muita gente fala assim, que eu tenho dificuldade em identificar as falhas, enfim, tem grande dificuldade com essas coisas e é muito simples, tá? Eu vou explicar aqui para vocês um pouco da dinâmica, um pouco do que a gente trabalha normalmente ali de uma forma mais básica com os alunos, porque às vezes as pessoas falam assim, isso é o que vai me tornar um trader consistente. Eu falo já de cara que não, tá? Não vai ser isto. O que vai treinar você, o que vai fazer de você um trader consistente, vai ser o fato de você operar bem o contexto, tá? Isso que vai fazer você se tornar um trader consistente, tá? É o seguinte, vamos lá, pessoal. Primeira coisa para você detalhar as falhas de fio, treinar elas principalmente, é você identificar uma primeira coisa que é muito simples, a tendência, tá? Então, olha só, o próprio dia que tá aqui eu já consigo identificar uma, tá? Eu vou colocar uma tela preta daqui a pouco para explicar uma outra coisa, mas eu vou usar o próprio exemplo do dia aqui já para a gente dar uma inicializada no tema. Identifiquem quase todas as vezes quando vocês forem trabalhar falhas, e isso eu falo com os alunos da mentoria, tô falando com o pessoal da sala ao vivo, tá? Identifiquem sempre isso daqui acontecendo. Isso daqui é o que normalmente você vai ver quando as falhas acontecerem. E isso pode ser falhas micro, podem ser falhas macros, podem ser falhas de qualquer jeito que você quiser. Todas elas vão ter o comportamento de um pivô de alta. Mas assim, não necessariamente a gente vai chamar isso aqui de um pivô de alta, mas a gente pode chamar com outro nome que vai fazer mais sentido na minha opinião, que seria o começo de uma nova tendência. Então, nada mais é do que caracterizar no momento onde o mercado vai começar a reverter. Nada mais justo do que, por exemplo, hoje a gente estava trabalhando aqui, ó, toda essa região com o contexto comprador, né? Falei pro pessoal, vamos comprar, enfim, vamos comprar em N oportunidades que surgiram aqui no gráfico. Porém, a oportunidade de ouro que surgiu e que foi o que chamou mais a nossa atenção foi qual? Foi essa daqui. Essa que exatamente eu falei para vocês, que aconteceu nesse momento e que foi mais ou menos baseada por essa parte do círculo. O que significa isso daqui? É uma falha de Fibonacci. A falha de Fibonacci você vai pegar uma linha que seja do seu gráfico, vai traçar ela e vai perceber que um gráfico não caiu. Esse fato do gráfico não cair já representa para você essa possibilidade de falha de Fibonacci, tá? Então, a gente já pode partir, né? A falha de Fibonacci, a gente já pode partir do pressuposto que falhas de Fibonacci são mudanças de tendência. Quando você ver isso, você vai pegar um estudo, você vai fazer o seu estudo e vai começar a entender. Aqui houve um momento onde a gente possibilitou uma mudança de tendência.
tá? Vamos fazer só um segundo momento rapidão, que é isso aqui, ó. Identifiquem. 1, 2, 3. Tivemos mais uma falha de Fibo. A partir daqui a gente fez o quê? Mudança de tendência, mudança de tendência, mudança de tendência. Ou seja, novamente a gente teve essa expectativa. Inclusive a sala, terminamos aqui nessa candle 24, foi o candle aí que a gente terminou a sala. E aí, consequentemente, eu deixei essa proposta para o pessoal, que aqui quando houvesse uma falha, você poderia comprar. Acho que eu pedi eles para já poderem comprar no 25, porém aqui também houve outra, né? Uma segunda oportunidade para você operar comprado, né? Então, novamente, houve uma espécie de falha, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, tá? Essa foi, digamos assim, a primeira parte, para a gente falar e abordar um pouquinho de forma mais básica as falhas. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma tela preta, da própria Epic aqui, eu vou colocar uma tela preta, e aí eu vou falar mais outros pontos em relação a falhas de fibra, que normalmente eu acho importante de você observar, eu falo para os alunos, eu acho que assim, talvez seja até meio que um beabá para que você possa, talvez, começar a ganhar dinheiro no mercado. Tá muito simples e você vai ver que isso aqui não é o que vai fazer você ganhar dinheiro, talvez possa ajudar ou contribuir para você fazer uma boa entrada. Tá ok? Então, vou dar um corte aqui e vou colocar a tela preta pra gente, tá bom? Bom, pessoal, o corte feito, estamos aqui com a tela preta, tá? Eu vou lembrar de que minha carinha tá aqui, eu não posso escrever nada por aqui, tá? É o seguinte, então vamos recapitular. Falhas de fibra normalmente são pivôs, né, de baixa, pivôs de alta, certo? Então, estruturas que o que normalmente me mostram, me identifiquem como uma possível mudança de tendência, tá? Então, isso aqui mostra pra gente o que? Mudança, tá? Vamos colocar aqui, ó, mudança de tendência, ok? Mudança de tendência, nada mais do que isso. Agora, Juan, eu sei que isso aqui é muito, né, importante, mudança de tendência e tudo mais, só que você pode me dar uma dica, porque normalmente mudança de tendência, ela vai me dar um pouco de viés, porque normalmente quando vai mudar para uma tendência de alta, aparentemente a gente está vindo de uma tendência de baixa, não é isso? Então a pessoa fica ali, será que ainda está na de baixo? Será que está na de alta? Então, o que eu normalmente posso aconselhar para você é uma coisa muito simples, que é um dos padrões mais assertivos que nós temos hoje no mercado, que é simplesmente o ombro, cabeça, ombro invertido e o ombro, cabeça, ombro normal, né? O tradicional, o oco, né? Então a gente tem aqui o okoi, né? Okoi e o oco. Entendam por que que eu falo muito dessa estrutura para vocês, para que vocês entendam o motivo. Quando você tem um gráfico trabalhando em tendência de baixa, qual que é, digamos assim, a principal característica desse mercado? É topos e fundos descendentes, não é verdade? Então, normalmente você tem essa característica do mercado. E uma coisa que normalmente topos e fundos descendentes, a característica deles são que topos e fundos descendentes também não são o quê? Violados. Então, entenda uma coisa, uma mudança de tendência, naturalmente, ela pode acontecer através do momento onde esse cara aqui, ó, tá vendo essa onda que aconteceu aqui, ó? É essa onda, ó, fazer uma negação de rompimento aqui, ó. A partir deste momento, quando ela retornou para cá, o que que aconteceu, pessoal? A gente teve um momento onde os compradores entraram no patamar dos vendedores e mostraram para eles que ali existia uma presença dos comprados. Então, a partir do momento que os comprados se mostraram fortes, aí sim você pode começar a perceber que existe um momento de falha acontecendo, talvez. Então, a partir do momento que ele retorna para dentro, né? Retorna para dentro, você naturalmente já pode esperar este movimento aqui, pessoal, ó. Você já pode esperar esse movimento aqui, que seria, digamos assim, o movimento da continuidade do movimento de alta. E lógico, a partir disso aqui, a gente busca novamente alvos mais aqui em cima, né? Que naturalmente a gente vai ter alvos que talvez envolvam gráficos além desse daqui que está sendo, né, talvez traçado pelas linhas, pelas marcações, né? Então a gente vai ter alvos, talvez, por exemplo, se eu estou falando que essas linhas são 5 minutos, talvez meu alvo seja um alvo de um time maior. Pode ser que seja de 15, 60, enfim. Isso daí vai depender lá do momento. Aqui é a mesma coisa, ó. Veio, o gráfico também ganhou, voltou para o patamar de dentro,
certo? Então, na hora que ele fez o seu repique, você já vira a chavinha, né? Que seria o movimento do pivô de baixa. E aí, novamente, a gente provável que busque um novo alvo aqui embaixo, beleza? Isso é claramente o movimento, talvez, da quebra da falha da Fibonacci, entendeu? Por que que a gente fala isso? Da quebra da falha da Fibonacci? Porque, naturalmente, você pensa assim comigo, para que ele continue caindo, descendo, fazendo pullback de baixa, é importante que os topos e fundos sejam, entre aspas, invioláveis, porque existem talvez oportunidades que eles vão ser violados e talvez continue no movimento. Isso aqui eu estou fazendo um caso específico que é assim que funciona mesmo, tá? Os outros casos a gente tem que olhar com mais calma, com mais delicadeza, né? Porque às vezes vão ter exemplos que isso aqui não vai funcionar porque talvez a gente vai ter que olhar talvez um cano de continuidade, uma coisinha ali, outra aqui, entendeu? Porque aí senão a gente não vai ter a confluência perfeita. Mas nesse caso, foque no que eu estou falando, que vai fazer sentido para vocês, tá? Então, é... Isso daqui, ó, vai ser muito importante para você pegar realmente essa mudança de tendência, tá bom? Vai ser muito importante para você pegar essa mudança de tendência e se aproveitar principalmente quando o gráfico está em movimentos, em gráficos macros, lá em alvos importantes, que aí você consegue utilizar isso aí da melhor maneira possível. Ah, tá. Eu tava tentando lembrar aqui que eu ia falar, que é o seguinte, por que que a gente chama de quebra e falha de fibra, né? Por causa de uma coisa. A gente fala que normalmente esses movimentos, essas ondas, elas são invioláveis, né? Por quê? Pensa comigo, se você quer que uma tendência de alta ela continue, então você quer sempre que os topos e fundos sejam que ascendentes, topos e fundos descendentes e que topos e fundos, por exemplo, após um rompimento, que ele seja respeitado, para que o movimento dê a sequência dele normalmente. Só que o que acontece? Quando vem, por exemplo, principalmente um candle aqui nesses casos, aqueles candles verdes, que ele vem e faz isso aqui, ó. Por exemplo, né? Um candle que a gente tem, um candle verde. O que que é comum a gente falar? Ele não poderia fechar acima da mínima, entendeu? Ele deveria fechar abaixo, mas fechou acima. Então, o fato dele fechar acima faz com que isso daqui se torne o tal do teste. O teste é este movimento aqui, ó. Naturalmente vai ser o nome dele de, vamos colocar o nome dele de teste. E aí, após o teste, você vai provavelmente pegar a compra e sobe com ele. Se você, por exemplo, vê o movimento fechando mais ou menos dessa maneira aqui, ó, vamos supor assim, ó, melhor ainda, né? Por quê? Porque ele não somente violou, né? Ou seja, voltou para dentro do movimento fazendo uma negação, como também fez um rompimento. Então, isso aqui normalmente é mais forte ainda, porque aí provavelmente isso aqui vai dar o teste, que seria uma onda também corretiva, porém acima da máxima anterior, tá? E aí sobe. Então, o que vai diferenciar uma coisa da outra vão ser os padrões. Aí que entra, entendeu? Aqueles detalhezinhos chatos e aborrecidos de padrões que isso que na verdade é só uma teoria de Down. Então você não precisa decorar. Ah, é o tal do padrão. Isso aí não existe. O que existe é entender o movimento da onda, entender o rompimento, o contexto, saber se você tem que comprar ou vender e operar, tá? Não existe esse negócio de decorar. Você não vai decorar o mercado. O mercado é a movimentação dele todos os dias é igual. Isso é um fato. Agora, o comportamento dos candles é diferente. É diferente. Todo dia vai ser diferente. Porque a gente não sabe a intenção dos traders em relação ao dia. A gente só reage, não é verdade? Então, naturalmente os movimentos vão ser iguais, porque o mercado anda em ondas e sempre vai andar. Agora, saber o padrão, o que vai dar, isso aí não existe, tá? Vão ser parecidos no máximo. Por isso que é importante que você saiba de contexto e entender bem as ondas, porque aí no caso você não vai nunca colocar uma muleta ali, um setup, você nunca vai precisar das coisas desenhadas. Ah, apareceu um padrão que eu anotei aqui, ó, vou clicar. Lógico que não, isso não existe, tá? Existe para você fazer um desenho, uma probabilidade, desenhar para você falar assim, por exemplo, ah, não, beleza, ó, eu desenhei, falei que a probabilidade do movimento era essa, beleza, para você fazer um estudo, tá? Isso vale a pena, eu concordo. Agora, você tá lá, no dia a dia, ah, deu um padrão ali, você vai começar lá, procurar o seu padrão aqui, ó, eu anotei esse padrão aqui, ó, a probabilidade de ser de compra. Velho, isso não tem tempo, não tem como, entendeu? Você tá desenhando ali, você tá fazendo um exercício, você tá colocando o Word, você tá fazendo um print. Isso é para quê? Para que você force a sua cabeça a interpretar aquele movimento como possível entrada. Não para que você pegue aquele ali e depois, sei lá, estude ou talvez você vá precisar ele para você olhar depois. Não, aquele ali é só para você estudar, entendeu? Então aqui é a mesma coisa. E a falha de fibra nada mais vai ser do que isso. Qualquer movimento que você observa no gráfico, ela vai estar mais ou menos relacionada a isso.
Você pode usar isso no minuto, 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Você vai usar aonde você precisar. Agora, você precisa saber a hora de usar. Tá? Você precisa entender em que momento eu preciso usar. Que o momento eu preciso esperar alguma coisa. Por exemplo, principalmente se eu quero vender ou se eu quero comprar. Porque se você sabe, por exemplo, a opção que você quer, se você quer comprar, se você quer vender, você sempre vai estar direcionado para o lado certo, a favor da tendência, a favor do contexto. E é isso que eu trabalho com os alunos na sala, nada mais. Hoje a gente acertou o lado de novo, ontem acertamos, semana passada acertamos. Por quê? Porque sempre a gente está aguardando o melhor. Sempre aquele movimento, sempre aquela direção. E aí, a partir disso daí, a gente opera nunca contra o contexto. Tá? Pode dar venda, pode dar compra, pode ir contra o meu contexto? Pode, mas eu vou a favor dele? Não. Eu sempre vou, o meu contexto está falando para me comprar, eu sempre vou comprar, tá? Bom, o que a gente pode mais falar de falhas de Fibo? Bom, vamos voltar lá pro gráfico, vamos ver algumas coisinhas aqui que aconteceram no dia, né? Ó, vamos lá. Por exemplo, alguns movimentos que você pode interpretar. Vamos voltar, vamos falar desse daqui de novo, ó. Observem o que aconteceu neste movimento. É muito importante você fazer esses backtests para você identificar isso, tá? Ó, ele veio, fez o movimento, veio e voltou. Claramente você tá vendo isso aqui, ó. Ele voltou, entendeu? Ele voltou para dentro desse movimento. Então você já pode abrir o sinal de alerta. Para quê? Para que quando ele voltar aqui, é o teste. Isso aqui é um teste, pessoal. Muitas pessoas às vezes não sabem, mas isso aqui, ó, desde aqui até aqui, ó, isso aqui tudo foi um grande de um teste, ó. Tem muita gente que não sabe, e às vezes acha que o gráfico tem que, por exemplo, esse aqui não subir, esse que cai, esse que cai, esse que sobe, esse que não sobe, esse cai. Não existe, pessoal. Isso aqui tudo foi teste. Desde o 12, tudo isso aqui era compra. E toda hora que o mercado caía, toda hora que o mercado dava ali uma oportunidade de, sei lá, velho, violinando, enfim. E eu falava, pessoal, vamos comprar, vamos comprar. E foi o fato do 16 subir, todo mundo bateu meta. Então, tem muita gente que tem essa dificuldade de escutar, né? De escutar. Às vezes as pessoas falam assim, Juan, mas eu precisava, era de uma coisa, por exemplo, para mim ver no 5 pro 1. E, velho, é esse que é o seu problema. Você também quer sempre diminuir as coisas, quer sempre pegar o negócio e diminuir, quebrar ao máximo. E quando você faz isso, você não lê contexto, pessoal, porque você não vai conseguir entender como que o mercado movimenta. O mercado não se movimenta em micromovimentos, ele se movimenta em macromovimentos, entendeu? Existe uma onda gigantesca que estava por dentro disso aqui, ó. Tá vendo algumas marcações? Uma onda gigantesca que estava por meio disso aqui, que tanto importa movimento micro. Se você comprasse 1 milhão de vezes utilizando qualquer tipo de setup padrão, tá? Na hora que ele encostou aqui, enfim, qualquer jeito que você comprar, você ganhava dinheiro, entendeu? Então não é detalhe, pare de se apegar às poucas coisas, às coisas bestas, idiotas, entendeu? Se apega ao contexto, se apega a coisas grandes, a coisas que vão fazer vocês ganharem grana, por exemplo. Olha só, esse movimento aqui do 5. Esse movimento do 5 você pode considerar que houve uma falhazinha micro aí? Sim, você pode considerar. Por quê? Tá vendo isso aqui, ó? Então, vamos trabalhar a teoria de Down desse micro movimento aqui? Vamos. Dá para trabalhar, Juan? Lógico que dá. Você vai mostrar, você vai na verdade fazer que esse movimento aqui, ó. Ó, pavio, veio para cá. Olha o pullback no 50 micro. Qual que era a probabilidade, né? Lógico, por que que eu falo que é a probabilidade de romper fundo? Olha aqui a negação. Então ele testou, ó, probabilidade era romper fundo, positivo. O que que esse cara fez? Ó, tentou, ele poderia ganhar o fundo? Não, então olha o que que ele fez, ó, fechou em cima. Então o que que já tem aqui? Possibilidade de ombro, cabeça, ombro? Exato. Então, possibilidade de pivô de alta? Exato. Você comprou? Comprou. Ganhou dinheiro? Ganhou. Mas foi muito, foi suficiente para bater meta? Não. Então esse cara veio e estopou. Por quê? Porque naturalmente você estava contra um contexto macro, tá? Por quê? Porque você sabe que aqui é o quê? Pois é uma onda corretiva de baixa. Então olha o movimento do movimento de baixa, ó. Te arrebentou aqui embaixo. E você, ah, meu Deus, tô no micro, fez negação, comprei, tomei ferro. Por que que você acha que você tomou ferro? Porque você estava contra uma probabilidade aqui de cima de romper fundo. Entendeu? Não adianta você ficar contra o movimento maior. O certo era, talvez, né, em uma oportunidade interessante, você vender ainda nesses movimentos, talvez acreditar ainda que isso aqui não foi violado, enfim, dá um jeito, mas continuar vendido. Aí depois, quando aconteceu isso aqui,
foi que eu já comecei a falar para os alunos. Com o 8 fechou? Vamos comprar. E aí compramos, né? Compramos, enfim, o negócio subiu e aí depois a gente é taxado aí, né? Fala, como que você sabe? Como que você faz isso? Nada mais é do que um movimento simples de teoria de Down. Pessoas pulam a etapa da teoria de Down e já pulam pro tal do setup, né? Querem setupizar o negócio e aí tudo entra por água abaixo, tá? Olha um exemplo, por exemplo, de movimento que não violou a máxima aqui, ó. O que aconteceu com o 12 e 13? Subiu, entendeu? Então não houve ali pelo menos uma micro falha. E mesmo que fechasse, a gente também teria marcações, teria outra máxima, enfim, entraria outros detalhes, né? Por exemplo, aqui, ó, 14, 15, 16. Aqui, ó, o interessante é que todas as mínimas não foram, né, rompidas, máximas não foram negadas e mínimas negadas foram servidas aqui como suporte para fazer o ombro, cabeça, ombro. Falha de Fibo. Na perspectiva, provavelmente, agora aqui que entra, talvez vamos ver. Deixa eu ver qual foi. Não lembro qual que foi o gráfico. Eu acho que foi o próprio 5 mesmo. Uma perspectiva de um gráfico maior, né? Simples. Basicamente é isso, pessoal. Não há segredos. É basicamente fazer realmente esse estudo aí que vai dar certinho. Bom, turma, sem mais delongas, não vou me estender muito mais aí, tá? Deixe o seu like, se inscreva no canal também. Deixe nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo que vem do Instagram para ajudar vocês aí, tá? Entre lá também, sigam no Instagram para você também deixar sua dúvida nas caixinhas que a gente deixa lá diariamente, tá bom? Foi a primeira vez, né, que a gente faz esse conteúdo, vamos fazer muito mais, tá? Não se esqueçam também do link aqui na descrição para você participar da semana do lançamento da mentoria e possivelmente da mentoria também, que a gente vai acontecer em junho, ok? Recados estão dados, logo logo a gente se encontra novamente, um grande abraço para vocês. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body